Fala concurseira, aqui que eu vos falo é o professor Alessandro, professor de Língua Portuguesa, Literatura e Redação para concurso público. Está estudando para algum concurso cuja banca seja um Instituto Consulpan? Se a resposta for sim, esse vídeo aqui eu preparei para você, tá, gente? Vídeo que eu foco em um dos assuntos que são mais exigentes, que estão sendo cobrados por essa banca e outras bancas também. Então eu vou explicar para você, com base em questão da banca recente, o assunto, o conteúdo, funções da linguagem. Nós temos 6 elementos básicos da comunicação, bem como 6 funções da linguagem. Eu vou explicar isso de maneira bem objetiva e clara para você entender, com base em uma questão recente da banca. Só para lhe adiantar que esse é um projeto que faz parte do projeto deste ano 2024, em que eu estarei não só explicando conteúdos com base no conteúdo programático dessa banca aí, tá, gente? Para nível médio, nível superior, nível fundamental, enfim. Então você pode observar lá no seu conteúdo programático que você vai encontrar esse assunto, funções da linguagem e outros que eu estarei aqui colocando vídeos no meu canal, uma forma de agradecer você que assiste os outros vídeos que eu publiquei dessa banca, ok, gente? Então a aula hoje é funções da linguagem de uma maneira bem objetiva que eu vou explicar para você. Então, só digo uma coisa para você, eu tenho um slide que está no meu canal no Telegram, então se você não tiver ainda Telegram, eu peço a você que você crie aí e me procure, tá? Tem a minha logo aqui que você vai me encontrar, tem o meu rosto, professor Alessandro, e você vai encontrar o slide que eu preparo, que eu utilizo para lecionar, por exemplo, um presencial, e também eu vou utilizar posteriormente para comentar mais questões sobre esse conteúdo. Então é só você ir lá, me procurar no Telegram, professor Alessandro, e ter um material lá, funções da linguagem, que tem um conceito dos 6 elementos básicos da comunicação, bem como as 6 funções da linguagem, assim como outras questões lá, tá, gente? Então, o foco hoje é questão desse conteúdo, bem como esse conteúdo. E assim, antes de nós irmos para cá, tá, que eu já vou comentar para você sobre esse vídeo, eu quero só pedir, você que ainda não se inscreveu no meu canal, peço que você, se inscreva, deixa aí o seu like, o seu comentário e a sua sugestão. Você que já é inscrito, meu muito obrigado. Eu não esqueci de você aí, tá? Eu estou preparando mais aulas para ajudar na sua aprovação para essa banca que praticamente ela está em quase todos os municípios do Brasil, né? Então o Instituto Consulpan tem umas coisas bem estranhas, né, nas questões dela. Então vou estar aqui ajudando também nesse projeto 2024 para ajudar na sua aprovação, ok, gente? Também, claro, vai servir para bastante tempo aí, tá bom? Então vamos pro vídeo. Eu peço que você assista até o final. Sendo assim, vamos. Aqui está o logotipo da banca, só reforçando aqui, é ela mesma, a Instituto Consulpan, banca aí que com certeza você está estudando em algum concurso nesse Brasilzão. Se quiser comentar aí, professor, estou estudando aqui para o concurso e tal, município, do estado, comente aí, tá? Então o foco hoje é funções da linguagem. Preste muita atenção nesse conteúdo que ele é bem cobrado pela banca e outras também, ok? Então aqui olha só essa questão que vai servir de base para a nossa aula hoje. Só lembrando, gente, que eu tenho mais vídeos para disponibilizar para vocês, até porque eu devo isso, tá? Para vocês, pela quantidade de minutos, de horas, de visualizações que vocês me dão para essa banca aqui, que tem vídeos anteriores no meu canal aqui, viu? Você ainda não viu, tem uma gama, tá? Uma quantidade significativa aí de vídeos sobre essa banca aí. Então, olha só, aqui nós estamos diante de um texto poético, né? De um texto aqui, nesse caso, vamos dizer assim, literário. Toada, vem morena ouvir comigo essa cantiga, sair por essa vida aventureira. Tanta toada eu trago na viola para ver você mais feliz. Escuta o trem de ferro alegre a cantar, na reta da chegada para descansar. No coração sereno da toada, bem querer. Tanta saudade eu já senti, morena, mas foi coisa tão bonita, da vida nunca vou me arrepender. Tá? Então aqui a gente vê, nesse caso, esse texto, né, que a banca colocou, esse gênero textual. E aí olha só a pergunta. Considerando as marcas linguísticas presentes nos enunciados do texto 1, que é esse texto, pode-se afirmar que nele predomina. Então, nesse tipo de questão aqui, você vai ver muito essa palavra predomina. Por quê? Na língua portuguesa, nós temos 6 elementos básicos. E dependendo da ênfase que os gêneros textuais concedem a um desses elementos básicos,
nós vamos dizer que nós vamos ter 6 funções da linguagem. Então, vai predominar nesses gêneros textuais, a depender da ênfase em cada um desses 6 elementos, uma função da linguagem. O que acontece nos gêneros textuais, pode ser que nós tenhamos, isso é normal, tá? Mais de uma função da linguagem. Então, a gente usa essa linguagem, como a banca utilizou muito bem, de quê? De predominância, ok? Então, predomina a seguinte função da linguagem. Então, de cara, olha só, preste atenção aqui. De cara, a gente já elimina 2 alternativas, porque não existe função da linguagem romântica e muito menos enfática. Isso aqui a banca colocou, tá? Para induzir você ao erro. Então, veja só, uma coisa, para mim, eu acho muito esquisito isso. Então, seria mais sensato ela colocar o que, por exemplo, o nome de pelo menos 4 funções da linguagem. Mas não, ela colocou romântica para você, eu li esse texto aqui, ele tem uma certa carga romântica, tem um homem, tem um gênero masculino, feminino, você aí acaba induzindo ao erro, mas não tem nada a ver isso aqui, não existe função da linguagem romântica. E outra enfática, enfática também não existe função da linguagem enfática, existe, vamos dizer assim, é um nome que a gente diz, que a gente utiliza, é a ênfase que vai ser dada num dos elementos básicos da comunicação. Então, olha só, também a alternativa D nesse texto não é, e eu já te explico, eu vou te começar já explicando. Então, gente, presta atenção, ok? Só lembrando que o conceito aqui do que eu vou explicar, tem um material que já está no meu canal no Telegram. Vai lá, você pode baixar, fazer o download e pode ler. Um material que eu coloco o conceito dos 6 elementos básicos, bem como das 6 funções da linguagem. Vai cair na sua prova, é importante que você estude. Então, gente, esse assunto ele parte do princípio da própria noção de linguagem. Então, um determinado russo, um teorista da comunicação, de acordo com ele, criou a teoria da comunicação, segundo a qual o Roman Jakobson, para que haja comunicação, é necessário existir pelo menos 6 elementos. Então, quem são esses elementos? Então, eu vou colocar aqui uns nomes deles, no caso é o emissor, alguns livros você não vai encontrar esse nome, vai encontrar, por exemplo, locutor, locutado, enfim, tá? O outro elemento é o receptor, certo? O outro elemento é a mensagem. O outro elemento básico, ou seja, para que haja comunicação de acordo com a teoria do Roman Jakobson, tem que ter o código. O outro, o canal. E, por fim, o referente. Tá aqui, Certo? Então, esses são, não necessariamente nessa ordem aqui, tá, gente? Eu coloquei aqui na ordem que veio à minha mente, tá? Ordem meramente exemplificativa. Então, de acordo com a teoria da comunicação, só existe comunicação se tiver esses 6 elementos, tá? Então, eles são chamados de 6 elementos, os elementos básicos da comunicação. O emissor, que é quem emite e transmite uma mensagem. Por exemplo, nesse exato momento que você está assistindo a essa aula, quando eu estou aqui falando, quando eu estou explicando, eu sou o emissor de uma mensagem que eu estou transmitindo para você. Para ter também comunicação, de acordo com essa teoria, tem que ter o receptor. Então, o receptor é quem recebe a mensagem. Então, você que está aí do outro lado, do smartphone, ou celular, ou da televisão, enfim, você, a partir do momento que você está me ouvindo, assistindo a minha aula, você é o receptor da mensagem, até porque eu fiz ela para você, pensando em você, certo? Então, nos diversos gêneros textuais, nós vamos ter esses elementos aqui. E é claro, o emissor, ele transmite o quê? Um conjunto de informações para o receptor. É o que nós chamamos de mensagem, certo? Claro, para ele transmitir essa mensagem, é preciso que haja o quê? Uma convenção, um conjunto de códigos, ou seja, de regras, que propriamente eles sejam de conhecimento, seja do emissor, seja do receptor da mensagem, que é justamente o que nós chamamos de código. Então, isso aqui existe nas diferentes modalidades de linguagem, seja na linguagem verbal, seja na linguagem não verbal, na linguagem multimodal, enfim. Então, por exemplo, você chega no canto e vê uma placa como essa, e vê essa taxa bem aqui, Aí, por exemplo, está aqui mais ou menos, tá?
essa ilustração, aí o que acontece, ó? Você já vai entender que aqui está sendo proibido algo. Mas por que você sabe que está sendo proibido algo? Porque ao longo dos anos da sua formação, do seu desenvolvimento, você foi aprendendo, tá? Que aqui nós temos códigos, ó. Por exemplo, aqui representa um ato, né? Por exemplo, de prática do tabagismo. Essa taxa aqui, onde ela aparece, indica proibição, enfim. Então, você, na hora, já vai entender por quê. Você aprendeu, isso está incutido na sua mente. Da mesma forma, por exemplo, você vai entrar em um shopping, e aí vamos dizer que você não tem nenhuma noção de língua inglesa, e aí você lê isso aqui ao pé da letra, tá lá, por exemplo, push, você vai ler desse jeito. O que é que vai acontecer? Você não vai entender esse código, que é de uma outra língua, tá? E você vai começar a puxar, sendo que na verdade é para você pressionar. Então isso acontece muito, tá, na nossa língua portuguesa, essa mistura de estrangeirismo. Então isso aqui é exemplo de quê? Cada língua é um exemplo de um código, porque utiliza-se de regras, tá? Assim como na linguagem não verbal também são convenções que eu e você aprendemos ao longo da nossa formação. Então, se eu fizer assim, você vai entender na hora que eu estou, tipo, deixando um like para você. Se eu fizer assim, você também vai entender, porque para nós é um código. Agora, se você for para um outro lugar, um outro país, pode ser que as pessoas não vão entender isso, porque não faz parte da convenção, né, das regras que fazem parte daquele povo, certo? E o canal é o quê? O canal é a matéria, é o meio físico que permite que a mensagem que foi transmitida pelo emissor, ela alcance o receptor da mensagem. Então aqui nós temos, por exemplo, no caso, né, o YouTube é um tipo de canal, vamos dizer assim, não entenda como canal de televisão, as ondas eletromagnéticas, enfim. Então quando, por exemplo, você está numa conversação, o ar é o canal, é a matéria, é o meio físico que permite, por exemplo, que a nossa produção, né, aqui das palavras que são produzidas por uma série de elementos, elas o que? Vão pelo ar e vão chegar lá no tímpano, de lá vão para o seu centro nervoso, e aí tudo vai ser traduzido, tá, em palavras, e você vai entender, por exemplo, o que eu estou transmitindo agora. Então, esse também é um elemento básico da comunicação. O canal é a matéria, o meio físico pelo qual uma mensagem sai do emissor e chega até o destinatário. E por fim, claro, a mensagem que foi produzida respeita um código, utiliza-se um canal, ela precisa ter um referente, que é o que nós chamamos de assunto, certo, gente? Aí você, professor, eu preciso disso que o senhor está explicando para mim. Tem em algum material? Tem, está lá disponível, gratuito, no meu canal no Telegram. Tá lá, conceito, aí você preste atenção no meu vídeo, isso vai ajudar você a aprender isso e não esquecer jamais. Gente, então, sendo assim, o que acontece? A partir, então, por exemplo, quando você for ler um texto, o que é que você vai observar? Ele pode predominar, por exemplo, quem produziu esse texto, pode predominar um desses elementos, ou seja, pode enfatizar um desses elementos básicos da comunicação, ou o emissor, o receptor, o mensagem, ou o código, ou o canal, ou referente, significando que, dependendo da ênfase que é dada em um desses elementos, justamente que vão surgir as funções da linguagem, certo? Sendo assim, então, nos gêneros textuais em que há ênfase no emissor, nesse caso aqui, aí nós vamos chamar de quê? Função emotiva ou expressiva, certo? Então, nos gêneros textuais, nos textos em que o autor ou a voz, ela expressa suas emoções, os seus sentimentos, a marca de primeira pessoa, tá? Então, o centro da produção da mensagem é o que? O foco no eu. Nesse caso, quando, por exemplo, você escreve um diário, você começa a falar sobre você, descrever sobre o que você está sentindo, as suas sensações, a ênfase é no emissor. Portanto, nesse tipo de gênero textual, vai predominar o que nós chamamos de função emotiva ou expressiva. Aqui a gente tem marca de primeira pessoa? Tem, ó. Mas veja, olha só, não tem função emotiva ou expressiva aí. Até porque se tivesse, a questão poderia ser anulada. Então, quem elaborou levou em consideração isso, tá? Tem marca de primeira pessoa, mas também tem uma preocupação com a forma, que é algo que eu vou explicar já já. Certo, gente? Nos textos em que a ênfase é no receptor da mensagem, então olha só, preste atenção aqui, ó.
Veja que nessa forma que eu estou falando, ó, você é especial. Você, ó, inscreva-se no meu canal no YouTube, deixa aí o seu like, o seu comentário, a sua sugestão. Gente, o que é isso? Eu estou produzindo aqui discurso cuja ênfase é o quê? Em você, exatamente. Olha, aparece pronomes de segunda pessoa, o você, que normalmente, de acordo com a gramática, era para a gente utilizar em situações de intimidade, mas a gente utiliza justamente para o quê? Para lhe persuadir, para lhe convencer de algo. Então, nesses tipos de produções textuais, que acontece muito nas propagandas, nos textos, nos anúncios publicitários, a ênfase é no receptor da mensagem. Então, nesse caso, nós vamos chamar de função conativa, não vá confundir com conotativo, que tem gente que estuda e pensa isso. Senão, uma banca como essa aí, ó, ela é capaz de colocar função conotativa para você errar. Não existe. Função conativa ou apelativa, ou seja, é o texto, por exemplo, das propagandas políticas, né? Vote, é os textos que predominam o verbo no modo imperativo, que expressa ordem, mandamento, pedido, súplica, e pronomes de segunda pessoa, cuja ênfase é em você, é em seu, sua, certo? Também nos gêneros textuais você vai encontrar a função da linguagem. Se no texto, no gênero textual, a ênfase for na mensagem, aí olha só, nós vamos ter aqui a função o quê? Poética. Aí você vai dizer, professor, eu já sei então qual é a resposta dessa questão. Então, qualquer texto que seja poesia ou poema vai ser função poética. Calma aí, não te empolga. Por isso que eu estou aqui para ajudar na sua aprovação, para você entender isso. Em tese, nos poemas e nas poesias nós vamos encontrar a função poética. Só que, gente, preste atenção, não é só nos poemas e na poesia. Em qualquer gênero textual que o autor ele não está preocupado em informar, mas sim na forma, né, no como ele vai dizer algo, transmitir algo, ou seja, quando ele se preocupar com a mensagem, a ênfase é o que? Aí nós vamos chamar de função poética, tá? Então, o que acontece? Vamos dizer aqui, ó, eu quero escrever algo, por exemplo. Perdão. Vou colocar aqui, ó. Roubaram o pão, por exemplo. Olha o que eu escrevi. Na hora você entende, ó, alguém roubou alguma coisa. Aqui a minha intenção é só informar. Mas olha só, de repente eu vou fazer isso aqui, ó. Roubaram o pão. Aí veja, ó, eu omiti o A. Aqui eu escrevi com a intenção de informar. A minha preocupação é eu transmitir uma mensagem e chegar no receptor e entender. Já que não, ó, eu além de transmitir algo, eu uso recurso expressivo. Eu tive uma preocupação com a forma. Então aqui eu quis o quê? Para representar que algo foi roubado, eu omiti uma letra A. Então nesses tipos de textos aqui, em tese, nos poemas e nas poesias, os autores eles se preocupam com a forma, com o modo, como eles vão passar essa informação, com essa mensagem, certo, gente? Então você, por exemplo, aqui você encontra rimas, tá, ó, aqui, ó. Então quando alguém vai criar, por exemplo, uma produção como essa, claro, há um cuidado com a mensagem, há uma preocupação no como dizer. Então nesse sentido aqui, ó, a resposta dessa questão, o gabarito dela, qual é? A função poética, porque no texto aí nós temos, tá, a preocupação com a mensagem, certo? E no caso, professor, quando os textos, o que é isso? Tem a ênfase no código. Qual é o nome da função? Vou colocar bem aqui para você, ó, função metalinguística, tá, gente? Então, por exemplo, você vai lá no dicionário, o que é que você vai fazer lá? Você vai pegar uma palavra que faz parte do código língua portuguesa e essa palavra tem um sentido, ou seja, o código está explicando o próprio código. Nesse caso, nós vamos chamar de função metalinguística, ok? Tenho certeza que está dando para você entender o que eu estou explicando. Quem sabe você leu sozinho e ficou um monte de coisa na sua cabeça, mas não, estou explicando de forma bem objetiva e direta para você entender aqui, certo, gente? Se está entendendo, deixa aí o seu like, comenta aí, divulga, compartilha e me ajuda nesse projeto aqui para eu continuar publicando vídeo, fazendo vídeo para vocês aqui, certo? Então, vamos dizer que a banca colocou, por exemplo, um texto visual, colocou um pintor
e o pintor está o quê? Fazendo o desenho de uma pintura. Isso acontece muito. Função metalinguística. A banca colocou um texto lá que, por exemplo, é uma história em quadrinho. E o personagem está dizendo que ele é um personagem de história em quadrinho. Função metalinguística. A banca colocou um texto lá de um jornalista discorrendo sobre a importância do jornal. Função metalinguística, ou seja, é o código explicando o próprio código, ok? E a função cuja ênfase é no canal da mensagem. Nós também temos, é o que nós chamamos de função fática. O que é isso? Tá? Eu faço bastante isso. Nós, professores, fazemos muito isso. Quando a gente quer testar o canal, quando a gente quer ver se o receptor da mensagem, por exemplo, está tendo interesse ou não e continuar o discurso, ou queremos encerrar, enfim, quando a gente quer testar o canal, tá? E nós temos uns gêneros textuais que enfatizam, que predominam a função fática. Exemplo, quando eu digo você está me entendendo, alguma pergunta, quando alguém diz para você, quando você atende o telefone lá, o smartphone, né? Ou a videochamada, olá, tudo bem? E aí, como é que vai? E quando você quer, por exemplo, vocês estão conversando, de repente isso acontece, pode observar. Então já está acabando o assunto e alguém diz, pois é, né? Ou seja, esse pois é, né? É um recurso também, tá? Aqui para testar o canal, nesse caso, para continuar a mensagem, ok? Então, aqui nesse tipo de texto, normalmente as bancas, quando cai isso no concurso, elas colocam situações de conversação, viu, gente? Olá, tudo bem? Como vai? E etc. Então, quando normalmente a gente utiliza esse tipo de expressão, a gente quer testar o canal. Às vezes, nem sempre a gente quer ver se a pessoa está bem. Simplesmente estamos testando o canal, então, de acordo com Roman Jacobs. E aqui, nesses gêneros textuais que tem esse tipo de coisa, de ação, nós chamamos de função fática. Por fim, tá? A banca colocou para você um texto informativo, cuja intenção é só noticiar, só passar uma informação. A ênfase é no assunto, é na temática, ou seja, o principal, o foco ali, a intencionalidade discursiva de quem escreveu esse texto, ele tem uma função utilitária, ou seja, quer educar, quer conscientizar e principalmente quer informar. Então, na maioria das notícias, das reportagens, tá, você vai encontrar o que? Nesse caso, a função referencial, tá? Que está ali, ó, referencial, certo? Ou denotativa, haja vista que vai predominar, tá? O sentido denotativo. Gente, então, referencial não pode ser jamais, porque esse texto aqui não tem a função de informar, mas tem uma preocupação com a forma e, claro, tem referência de primeira pessoa, só que não tem a função expressiva. Veja, ó, essas são as 6 funções da linguagem, tá ok? Então está aí, vou deixar na tela, caso você queira anotar. E como eu lhe falei, o material está lá no Telegram, eu tenho certeza que é um material que vai lhe ajudar. Gente, eu fiz lá, preparei, eu utilizo nas minhas aulas presenciais aqui também. E aí, tem um material bom lá no meu canal do Telegram, gratuito, para ajudar no entendimento desse conteúdo. Deu para entender? Eu tenho certeza que sim, tá ok, gente? Então, muito obrigado. Tá? Eu já te convido para o próximo vídeo, por isso que é importante que vocês me ajudem. Divulguem aí nos grupos que vocês têm, eu sei, no WhatsApp, no Telegram, divulguem, porque o próximo conteúdo que eu já quero fazer é tipologia textual, que é algo que a banca também vem exigindo muito nas suas provas, tá bom? Um abraço e até a próxima oportunidade, se assim o Papai do Céu nos permitir.